Ok, então o objetivo aqui, pessoal, seria a gente obter aí um entendimento básico dos princípios, tá, dos processos e equipamentos para o sistema de solda orbital Sojolov, tá? A ideia é que a gente falar da nossa infraestrutura para esse tipo de solda, que é a solda orbital. Para quem não conhece, tá, esse é o equipamento, tá, da Swagelok, conhecido aí como M200, tá? O M refere-se a um equipamento microprocessado, 200 é a amperagem que ele atinge, tá? Aqui alguns destaques desse produto, tá? Esse produto nessa versão ele tem nessa versão porque hoje é a única, tá? Mas a antecessora ela, a M100, atingia até 100 amperes e tinha uma tela muito pequenininha, tá? Não era TOT, então o que passa a ser um destaque nesse produto, ela tem uma tela de 12,1 polegadas de alta resolução, é uma tela industrial, porém de alta resolução. Ela já tem 10 idiomas carregados nela. Infelizmente não temos o português. Ela atende aí aos requisitos de conformidade regional, basicamente União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Japão. Ela tem pré-carregada nela automática 12 materiais já carregados, tá? A gente vai ver isso à frente. Ela tem aí uma interface muito fácil para a criação de programas, já existem aí para esses 12 materiais alguns softwares já pré-carregados, tá? Diâmetro, espessura, enfim, vários parâmetros já pré-carregados que já te dá um norte para facilitar muito, isso ajuda bastante aí o soldador operador. Ela adapta-se facilmente aí às habilidades do soldador operador, caso você já tenha aí uma WPS elaborada, é muito fácil você pegar essa WPS e carregar para o sistema, ok? Ela possui aí uma impressora térmica interna de alta velocidade. É muito comum aí inspetores de solda, a cada X número de solda, pedir um cupom, né, com os dados. É bastante possível você colocar nesse software várias informações, número de linha, número do operador, número do processo, enfim, várias informações do que está sendo executado naquele momento, tá? Esse software também, caso ocorra algum problema com o equipamento, ela te dá um alerta na tela, tá, de possíveis problemas e uma forma de como você resolver isso. Isso facilita bastante. Às vezes uma coisa bastante simples, sei lá, um toque de eletrodo, um mau contato, uma oscilação de energia, ela vai identificar e vai apresentar ali para o operador a causa, auxiliando ali de forma mais rápida a resolução. Portas, ela tem aí portas USB, onde pode ser colocado scanner, que isso otimiza bastante. Você já tem, pelo engenheiro de solda, um trabalho a ser realizado, ele já está com código de barra, você escaneia, ele carrega na tela todas as informações já pré-carregadas na máquina. Então, tem que estar o scanner já conversando com o software que já está aplicado. Apesar dela ser ali touchscreen, a facilidade ali também de se colocar um mouse, um teclado para digitar, um pendrive para você extrair as informações daquele log de solda, enfim. Aqui temos então o equipamento, tá? Temos aqui um acessório, que esse acessório seria um scanner, aqui temos um controle remoto. E basicamente o sistema de solda ele compreende a máquina de solda e uma cabeça de solda, tá? E um bloco dissipador de calor. Existem outros acessórios, mas basicamente o sistema de solda orbital se resume à fonte, tá? A cabeça e um bloco dissipador. Isso aqui para uma visão aí de quem não conhece o sistema, tá? É a tela principal do equipamento, onde temos aqui vários dados aqui. Uma vez que você imputa as informações, a máquina traz para você qual eletrodo utilizar, qual a distância correta do eletrodo até o tubo. Ele passa para vocês aqui qual é
Temos aqui no canto um flow meter já embutido nele. Esse aqui é para o gás de proteção. Tá? Isso aqui é um acessório que nós disponibilizamos, que é um controle interno de purga, e aqui você consegue monitorar através dessa janela todo o processo de solda. Aqui é uma ilustração da posição atual em tempo real do eletrodo, tá? Quando em atividade. Tá? Então aqui tem o contador de solda. Tá? Ele é bem completo. E aqui um exemplo de uma solda realizada. Tá? Vamos lá. Antes da gente entrar no sistema orbital, tá? Só um panorama geral aqui dos principais processos de solda. Tá? Temos aí o sistema de solda de resistência. Não vamos entrar no mérito de cada uma delas. Tá? É somente uma introdução aqui, que não daria tempo de falar todas elas. Temos aí a solda em estado sólido, temos aí solda a gás, temos brasagem e temos outros processos aí variados. Se formos entrar em cada um deles, vamos levar aqui um tempo muito longo. E o que nós iremos focar aqui, a ênfase dessa apresentação seria aí o GTAW, que é o Gas Tungsten Arc Weld, ou seja, seria uma solda com arco de gás. Você tem um gás de proteção do arco, do eletrodo. Então, dentre todas essas opções de solda, todas elas, temos a plasma, temos submersa, temos aqui onde vamos tocar a nossa apresentação, que é o GTAW. O que seria aqui o GTAW? É um processo que estabelece um arco entre um eletrodo de tungstênio não consumível. No nosso caso, não vai ter deposição. Enfim, estabelece um arco entre um eletrodo de tungstênio não consumível e a peça de trabalho. Esse processo é protegido por um gás inerte. Normalmente aqui utilizamos o argônio. Tá? O metal de adição pode ou não ser utilizado, dependendo dos requisitos. No caso do equipamento Sojolock, não há adição de material. Tá? É um sistema autógeno, ou seja, é por fusão. Então, aqui temos uma ilustração básica, tá, de um processo GTAW. Tá? Então, temos aqui o metal base. Existe sempre um sentido de direção da solda. Aqui temos o metal já solidificado, a poça, a polaridade. Tá? Nesse caso aqui, como opcional, seria a vareta de adição de material, que nesse caso não iremos ter. O eletrodo aqui de polaridade negativa. E o gás de proteção. Basicamente, esse compõe aí um sistema GTAW. Os principais componentes desse sistema, a GTAW ou TIG, o orbital nada mais é que um TIG automatizado. Tá? Então, nós precisamos aí de uma fonte de alimentação para a soldagem, que converte a energia AC de alta tensão e baixa corrente em energia DC, baixa tensão e alta corrente. Precisamos aí do gás de proteção, que protege a poça de soldagem e o eletrodo da contaminação atmosférica. Tocha, ou cabeça de solda orbital, no nosso caso, cabeça de solda, segura o eletrodo e é conectado à energia de solda alimentado por um cabo condutor. O eletrodo conduz o arco de solda da tocha, ou cabeça, até a peça de trabalho. Então, temos aqui uma fonte de suprimento de argônio, pode ser argônio, balanço ou algum outro gás, por exemplo, um hidrogênio, dependendo do tipo de material a ser soldado. Tá? A fonte, temos aqui a tocha. Basicamente, é o que compõe esse sisteminha. O sistema de solda orbital Sojolock, ele é um processo GTAW automatizado, na qual um eletrodo gira em órbita ao redor da junta de uma peça, através de um rotor, utilizando engrenagem e motores.
A solda orbital utiliza uma fonte de alimentação de corrente direta, eletrodo negativo, que é uma polaridade direta. Significa que a saída é de corrente contínua. O eletrodo é o principal, o cátodo negativo. É o terminal, desculpa, o cátodo negativo. Uma vez que o arco é estabelecido com a peça de trabalho, os elétrons fluirão do eletrodo para a peça de trabalho. Nesse sistema é utilizada aí a técnica de soldagem DC pulsada. Temos aqui esse quadrante que está aqui de 1 a 4, é uma das opções da programação da máquina, tá? Onde temos aqui de 1 a 4, isso aqui seria o primeiro quadrante. Vocês pegam um tubo, imagina esse tubo seccionado em 4 seções, 90 graus, 180, 270 e 360 graus. E aqui a máquina, de forma automática, tá? Ela já descarrega essa amperagem alta e baixa, o tempo de solda, o tempo de rampa, tudo isso é automático do sistema. Isso aqui diz respeito a pontos por segundo, seria a escama, tá? Então você pode alterar, dependendo da aplicação, se for um segmento, difere bastante do segmento industrial, de um segmento de aplicação semicondutores, onde nos semicondutores, por exemplo, essa escama ela tem que ser muito rápida para ela ficar praticamente invisível. Então ela vai ter uma aparência não escamada, ela vai estar mais, como vai estar ponteando mais rápido, a escama praticamente não vai ser inexistente. Aqui temos de fato aí um sistema igual que a Sojalock disponibiliza no mercado, onde você tem uma cabeça, você tem um eletrodo de tungstênio. Esse gás de proteção ele é enviado pela máquina, esse já sai da máquina controlado através de um flow meter, tá? A peça a ser soldada, no caso, é o tubo. Você tem aqui o sistema de purga do interno, e aqui seria a polaridade. Então, basicamente, esse é um resumo ali do sistema, ali da parte da cabeça, com gás de proteção e purga. Qual a vantagem de um sistema de solda orbital? Produz soldas consistentes e de alta qualidade, proporciona um excelente controle da entrada de calor, não requer material de adição, é capaz de soldar uma ampla variedade de materiais diferentes, produz um grande volume de soldas autógenas a baixo custo, elimina respingos. Além disso, você poderia citar aqui a repetibilidade do processo, uma vez que você tem desenvolvido o software, você imputa no software todos os seus dados, tá? É só você buscar lá nos arquivos o log que você precisa, se precisar repetir, seguir o procedimento, você tem uma repetibilidade fantástica com esse equipamento. Quais são as suas limitações, tá? A média de deposição ali é inferior a outros processos. Isso quando a gente fala em tubulações de alta... ela solda até Schedule 80, tá? Mas a média de deposição, tá, é inferior a outros processos. Ela requer mais habilidade e coordenação do operador na soldagem manual. Ou seja, eu acabei não citando aqui, mas é possível converter essa máquina com uma tocha manual. Então, não somente aquela cabeça que eu mostrei, mas existe também um opcional onde é possível colocar ali uma tocha e fazer uma solda de forma manual. Ela é menos econômica ao soldar materiais espessos, por exemplo, tubo em carbono, tubo em schedule. Ela não é um equipamento econômico para isso, tá? É uma tubulação de baixo custo, tá? E não vamos dizer, não seria apropriado, mas você consegue otimizar mais soldas em carbono pelo processo manual do que utilizar um equipamento desse, tá? É difícil manter o isolamento em ambientes com corrente de ar, tá? Se você tem um ambiente, um galpão, a recomendação que se faça ali um abrigo, né, para que a corrente de ar não acabe ali prejudicando a solda.
Os problemas mais comuns no sistema de solda orbital seria a inclusão de tungstênio, tá? Então, por isso é muito importante ali seguir a especificação tanto do eletrodo como a altura recomendada para a peça de trabalho. A contaminação por metais devido ao isolamento inadequado, tá? Se a gente não segue um padrão ali de isolamento desse eletrodo, facilmente ele vai ser contaminado. Ele tem baixa tolerância aí à contaminação do metal base. Então, é uma solda que tem que ser feita mais num ambiente limpo, o metal base ali a ser soldado, ele tem que estar limpo, tá? Então, diferente de um sistema onde você tem um operador com solda manual, com uma tocha, essa tolerância é maior do que num sistema orbital. Desde que você tenha um sistema limpo, sem problema. Quais são as variáveis do sistema orbital? Tá? Temos aí as principais, que seria a corrente, tá? Que ela controla a penetração da solda, a influência na largura do cordão de solda. Então, você vai ter uma penetração maior ou menor em função dessa corrente. Esse cordão ele pode ser mais estreito ou mais largo em função dessa corrente, que ela pode ser ajustada pelo operador, seguindo ali o que está sendo solicitado na RQPS, na WPS, enfim. A voltagem do arco ela pode ser afetada. A forma da ponta do eletrodo, tem uma parte aqui que eu vou falar bastante do eletrodo, que muitos serviços às vezes são perdidos em função aí de uma economia de um eletrodo, da pessoa fazer essa forma errada do eletrodo, a corrente do arco, a distância do arco, ou seja, a distância entre o eletrodo e a peça que está sendo trabalhada. Tipo e pureza do gás de proteção. Isso é outro elemento bastante importante, tá? Se você tem um argônio de baixa pureza, tá? Você não vai ter uma solda muito boa, tá? Então, pode ser que tenha penetração, porém vai ficar uma aparência muito ruim, porque um argônio industrial, por exemplo, você tem muito oxigênio, e o oxigênio não é bem-vindo em sistemas de solda. A velocidade de deslocamento, então a mudança na espessura da solda, penetração de soldagem. Então, se você tem ali espessuras de solda diferentes, você também tem como controlar a velocidade de deslocamento do rotor, que é o que está fazendo a órbita, tá, na peça a ser soldada, na tubulação. Aqui temos alguns materiais, tá, que podem ser soldados. Então, temos aí o aço inoxidável 304, 304L, 316, 316L, o alói 400, o Monel, o alói C22, o 276, as ligas alói 600 e 800, titânio, aço carbono, duplex e super duplex, que é o 2205 e o 2507. Para essas duas últimas ligas, tá, se faz necessário aí do uso do flux, tá? São ligas que têm uma característica específica, que quando você imputa calor, ela tende a fragilizar toda a estrutura. Então, esse fluxo ele faz com que ocorra uma estabilização dessa estrutura do aço e aumente em 300% a penetração, tá? Então, é um produto que, para soldar esses dois tipos de materiais, é praticamente mandatório, tá? Temos aqui uma ilustração com e sem fluxo, tá? Ele não performa bem, além de potencial fragilidade do material, tá? Aqui uma tabelinha com essas ligas aqui, só para demonstrar. Aqui vamos falar um pouco de eletrodo, que é um componente muito barato, porém de extrema importância, tá? Então, nesse processo de GTAW, o eletrodo ele serve como um dos terminais elétricos do sistema de solda e deve suportar a temperatura gerada pelo arco. Esses eletrodos eles suportam temperaturas até 3.410 graus. Esses eletrodos não são consumíveis.
e eles são fabricados em liga de tungstênio. Isso aqui, eu coloquei uma tabela aqui de algumas especificações de eletrodo. O que nós utilizamos aqui seria o com 2% de tória, tá? Seria esse modelo aqui, a coloração vermelha. E para cada diâmetro aí, isso tudo a máquina, ela, quando o operador for imputar as informações da peça a ser soldada, o equipamento vai trazer ali qual o eletrodo, existe até um part number da Swagelok, caso queira ser adquirido da Swagelok esse eletrodo, existe até o part number e essa especificação já está dentro desses equipamentos, da tolerância deles. Então, aqui temos um resumo. Diâmetro do eletrodo de 1 milímetro, então você tem a capacidade de 15 a 80 amperes. Um diâmetro de 1.5, de 25 a 150 amperes. Lembrando que M200, o 200 remete a 200 amperes. Ok? A geometria do eletrodo, tá? Nós fornecemos já um bagzinho com 10 eletrodos, tá? Então ele já vem com essa configuração, essa angulação, tá? Essa forma que nós entendemos que seja a ideal para que você possa performar aí o trabalho sem perda de tempo, ganho de produtividade. E a gente tem aí algumas imagens, por exemplo, de um eletrodo que tido ele como aceitável. Aceitável por quê? Ele vai estar ali com a angulação correta, o comprimento correto, ele não vai estar sendo cortado no alicate, que se acaba rompendo o interno dele aqui, e a corrente não é passada direito. Então você tem um eletrodo aceitável, um eletrodo inaceitável. Verifique aí que ele está bastante contaminado. Temos aqui alguns exemplos de excesso de contaminação, tá? Verifique aqui, isso aqui pode ser muito uso, tá? O gás de proteção inadequado, e aqui houve contato com a peça a ser soldada, com certeza. Aqui temos uma visão. Tá, é uma pergunta muito recorrente: quanto dura um eletrodo? Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um eletrodo novo e uma imagem de um eletrodo após 50 soldas. Tá? Então, a gente não recomenda a reutilização de eletrodo. Tá? Vamos supor que você está soldando uma peça com alto valor agregado, tá? E você pode vir a falhar ali a solda e você comprometer a peça, e você tem que tirar a peça do equipamento, cortar, se ela já iniciou, facear. Isso dá um trabalho muito maior que o custo de um eletrodo novo. A frequência de substituição desses eletrodos, tá? Temos aí, isso é um parâmetro, tá? Então, por exemplo, ali está oscilando bastante o de 1/4 ou 6 milímetros, de 25 a 50. Isso tem muito a ver com a espessura de parede. Os tubos de 1/4, ele tem normalmente parede de 0,89 indo até 1,65. Então você tem essa variação, você tem a dureza do tubo também a ser soldado. Então isso é uma média, tá? Então temos ali 1/4 de 25 a 50, meia polegada 25, o mesmo para 1 polegada, 2 polegadas 20 e 15 soldas ali, diâmetros de 4 polegadas. Lembrando que esse equipamento ele faz solda de 1/8 até 4 polegadas, tá? A gente vai ver isso à frente. Vamos falar um pouquinho do gás, dos gases de proteção, tá? Como eu citei ali, você precisa da fonte e você precisa de um gás. Esse gás ele é utilizado como um gás de proteção, e o mesmo gás de proteção ele é utilizado como gás de purga. Para aplicações aí de uso geral, usa-se um argônio, tá, com pureza de 99,997. É conhecido aí no mercado como um gás 3.0. Para aplicações, esse uso geral ele inclui inclusive aplicações sanitárias, tá?
Aplicações de alta pureza já seria micro sistemas que demanda. No Brasil a gente não tem chip, fabricação de chip, essas coisas. Tem alguns laboratórios que utilizam esse grau de pureza altíssimo, tá? Mas via de regra aí no nosso mercado um argônio 4.0 seria suficiente para atender todas as demandas, tá? A não ser que a WPS faça o requisito daquele gás, então sempre bom estar seguindo as recomendações elaboradas ali na WPS. Em situações que o argônio de grau de pesquisa eletrônica é necessária, o uso do argônio criogênico Ultra High Purity com purificador e um filtro no ponto de uso de 0,03 microns geralmente atende os requisitos, tá? Por que isso? O argônio ele tem um custo, tá? Se ele não for bem utilizado, ele acaba fazendo com que o processo como um todo ele fique caro. Então a gente tem aqui onde normalmente são utilizados o tipo de metal, o gás de proteção e o gás de purga. Normalmente aqui níquel e ligas de níquel são utilizados argônio ou argônio balanço hidrogênio. Hidrogênio normalmente 5%. Essa mistura argônio-hidrogênio normalmente o pessoal utiliza para fazer solda 2507, o 2205, tá? E utiliza-se o mesmo gás na purga. Em termos de custo, a gente tem aí, por exemplo, temos um argônio standard, vamos dizer assim, vindo de cilindro, com uma pureza industrial 3.0, ele tem um valor X, tá? Conforme você vai aumentando a pureza, você vai aumentando os custos, tá? Então, precisa verificar. Se você faz muito uso de solda, muito uso de argônio, é recomendado que você tenha ali um tanque criogênico, faça a vaporização e você vai ter um custo desse argônio. Muitas vezes um argônio, que seria aqui um argônio líquido, tá? Ele vaporizando, você vai ter não vai ter um incremento tanto no valor, só que você vai ter ali um volume de argônio por muito mais tempo, sem a necessidade de ficar toda hora fazendo troca de cilindros. Isso para quem utiliza bastante. O gás de proteção externo protege a poça de solda e o tungstênio da contaminação atmosférica. É importante que seja utilizado gás de proteção suficiente para proteger a poça de solda e remover todo o ar atmosférico, contaminantes e umidade. A unidade M200 Swagelok possui um medidor de vazão interno que monitora o gás de proteção do diâmetro externo. Então, basicamente, aqui temos uma ilustração onde você tem um cilindro com o gás inerte, no caso o argônio. Normalmente esse gás está pressurizado a 3.000 PSI, 206 bar. Você precisa reduzir esse gás, tá? Normalmente essa máquina, você reduz jogando para dentro dessa máquina 50 PSI. Então você tem aqui 3.000 PSI, você precisa derrubar para 50, tá? Aqui temos uma ilustração de uma derivação para um flow meter, que ele vai fazer o controle aqui do gás de purga interno, tá? O gás de shield, a gente vai ver daqui a pouco, ele é controlado pela própria unidade M200. Aqui é uma tabela de todas as cabeças que nós temos, tá? Como eu citei, nós temos aí equipamentos para soldar desde 1/8, tá? Até 4 polegadas. Então, essas são as variações de cabeças que podem ser acopladas à fonte. Então, temos a cabeça série 4, a série 8, a série 5, 10, 20 e a 40. Isso aqui seria a vazão requerida para cada uma dessas cabeças.
O gás de purga. Ao fazer soldas orbitais, o ar atmosférico e a umidade contidos na soldagem e nas ramificações de solda podem contaminar a solda. Termos como couro ou óxido são usados para descrever esses contaminantes. Para evitar esse tipo de problema, o ar e a umidade atmosférica devem ser purgados dessa região e ser substituído por gás de purga, que nesse caso é o argônio. O gás de purga é usado para proteger o interior das superfícies de solda da oxidação durante a soldagem. Usando um gás de purga, facilita a obtenção de soldas com contorno uniformes, evitando a convexidade e a concavidade na junta soldada. Existe um aparato que é utilizado, que seria esse manômetro, que ele para você obter essa purga, esse ID interno, ele é adequado. Tá? Então, na saída da solda, a gente instala um restritor, tá? E você consegue, com esse manômetro, mensurar, tá? Isso também a gente tem todo esse estudo para o diâmetro de 1/8 até 4 polegadas, qual seria essa medida ideal, tá? Então, o uso desse equipamento aqui otimiza demais e garante ali uma repetibilidade. Para aqueles que estão fazendo solda de tubo, a tubulação normalmente é fornecida em barras de 6 metros. Então, você tem 6 metros, unido com 6 metros dá 12, 18, 24 e assim vai. Então, fora as ramificações. Então, o uso de um equipamento desse, além de ser barato, tá, você consegue uma repetibilidade fantástica. Calculando o tempo de purga. Para garantir que o sistema seja purgado corretamente, é necessário um cálculo de substituição do volume. Para determinar a taxa de fluxo de gás de purga necessário para tubos fracionados, aqui temos essa formulinha, que é Standard pés cúbicos por hora. A taxa de fluxo da solda varia de 0,01 pés cúbicos por segundo para aplicações não críticas até 10 pés cúbicos por segundo para aplicações de alta pureza. Na solda autógena, que é o sistema GTAW, geralmente é feita entre 0,5 pés cúbicos a 10 pés cúbicos. Então temos uma formulinha aqui para calcular. Temos aí aplicações onde, por exemplo, temos tubos sendo soldados para umbilicais em plataformas de petróleo, que são quilômetros de tubulação. Essa fórmula ajuda bastante no tempo de purga, tá? Desse pós-purga, que ele é fundamental ali para tirar toda a atmosfera, o oxigênio que tem dentro, tá? Então, protege a solda das áreas adjacentes e balanceia a pressão interna para o perfil de solda. Aqui é um esquema já interligando o restritor. Então, aqui temos essa infraestrutura para o controle do gás de purga. Esse controle, tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse manômetro, tá? Ele é um opcional, tá? Que ele pode ser colocado para mensurar aqui. Então, nessa parte aqui, imagine que a gente faríamos uma derivação em T e colocaríamos aqui aquele manômetro, tá? Então, esse restritor, tá? Ele que vai fazer o controle do gás interno. Se esse gás está muito forte, você vai ter uma solda côncava, convexa. Então, é extremamente importante, tá, a utilização desse restritor e principalmente o monitoramento desse gás. Por isso que esse equipamento aqui, ele otimiza muito, tá? Então você vai ter uma repetibilidade, porque toda vez que você muda a peça que está sendo soldado, você fazendo uso desse equipamento, você tem ali um norte. Se o seu gás de purga está muito fraco, está muito forte, conforme você vai aplicando equipamentos, válvulas, conexões no seu sistema a ser soldado, essa característica de vazão ela começa a ser alterada. Isso aqui te dá uma visão do que está acontecendo naquele momento. O efeito do restritor do fluxo de solda. Por exemplo, aqui temos uma imagem que não está sendo utilizado um restritor. Tá? Então, a gente tem aí um diâmetro interno com uma convexidade, talvez
não pode ser aí otimizado. Temos ali utilizando, e ver aqui embaixo que ele não está sendo usado um restritor, você tem um problema de solda interno. Você vai verificar isso aqui somente quando você for fazer um cupom para fazer a validação de solda. Aqui, você utilizando um restritor, tá? Você reduz essa convexidade. E aqui uma solda já tida como não aceitável, que não teve ali penetração. Tá? Técnicas de solda da M200. Tá? Esse equipamento ele já vem pré-setado com algumas técnicas de soldagem. Por exemplo, temos ali a técnica de um nível e uma passada, um nível múltiplas passadas e múltiplos níveis uma passada. Eu vou tentar resumir isso para vocês, o que significa cada uma dessas. Por exemplo, temos aqui um nível, uma passada. Essa técnica de somente um nível e somente uma passada usa um único nível de corrente durante todo o ciclo de soldagem e completa a solda em menos de 2 voltas. Então, por exemplo, temos aqui nesse processo de solda de um nível, uma passada, tá? O início da solda, tá? Você tem aqui o início da penetração, ele vai dar em menos de 2 voltas, tá? Isso está na fase 1. Isso aqui são os quadrantes, tá? Então, um nível quer dizer que ele não está dividindo isso aqui em quadrante nesse momento. Ele está fazendo somente uma corrente do início ao fim da solda, tá? E finalizando aqui a solda em menos de 2 voltas, onde o down loop aqui seria o fechamento dessa solda. Então, aqui nós vimos um nível, uma passada. Agora, um nível, múltiplas passadas. Essa técnica usa somente um nível de corrente, ou seja, uma corrente do início ao fim, mas faz 2 ou mais voltas ao redor da junta a ser soldada. Então, temos aí na fase 1, o início da penetração. Fase 2, ele completa essa penetração. E a fase 3 ali já seria o fechamento dessa solda. Uma outra opção que temos aqui seria múltiplos níveis e uma passada. Então, aplicações que requerem um alto grau de controle de corrente de soldagem geralmente utiliza essa técnica de vários níveis. Os níveis são variados durante o ciclo de soldagem para compensar o aumento de calor na junta soldada. Essa técnica é sempre usada em grandes diâmetros, espessuras grossas de parede, mas também pode ser utilizada em pequenos diâmetros, espessuras de parede fina. Uma vantagem dessa técnica é que a soldagem é concluída com uma revolução, com uma pequena área de sobreposição ali na rampa de descida. Temos aqui uma ilustração onde você tem o início do processo. Nesse caso aqui, ele vai aplicar, ele vai pegar a tubulação e vai fazer 4 quadrantes. Esse quadrante ele é tido como um nível, então nos primeiros 90 graus, nível 1, no 180, nível 2, nível 3, no 270 graus, desculpa, e aqui no último nível, 360 graus, ele faz o fechamento e o cordão que se sobrepõe aqui, que é essa área de sobreposição. A Sojoloc também disponibiliza algumas conexões específicas para esse tipo de solda, tá? Então temos aqui uma peça onde ela está sendo ilustrada, ela tem aqui um ressalto. Tá? Isso aqui é muito utilizado onde vocês têm uma aplicação onde vocês precisam vir fazendo a solda, então você tem um facilitador aqui que seria uma bolsa, tá? Então aqui temos a peça, o eletrodo, e essa peça, esse aqui seria o T, onde você tem a tubulação aqui. Então a solda, tá? Ela acaba por o calor
você tem uma pequena, aqui talvez não dê para ver, mas esse volume que está aqui, ele acaba se fundindo ali, tá? Por fusão, tá? Você tem uma solda um pouco mais elevada ali, tá? Algumas WPS não permite esse ressalto que deixa esse tipo de conexão, tá? Mas é muito utilizado aí em alguns segmentos, tá? A gente chama esse aqui de ATW, uma conexão ATW Sogelock, que é Automatic Tube Weld. Dicas aqui para soldas consistentes: a preparação adequada das juntas a serem soldadas, a fixação adequada de todo o sistema, do tubo dentro do bloco, a perfeita purga, então, e a configuração adequada dos parâmetros de solda. Então, aqui eu vou falar um pouco mais sobre a infraestrutura ali pré-solda. Então, temos aqui a preparação de um tubo, tá? Nesse exemplo aqui, utilizando uma serra de corte. O problema de utilizar uma serra de corte, você vai deixar rebarba, brecha e fugas de gás. Então, quando você passa uma serra, tá? Você tem essa situação, onde você vai ter uma folga aqui, onde o seu gás ID, ele vai escapar. Então, não é aconselhável esse tipo de preparação. A segunda preparação, tá, seria fazer uso de um cortador a frio. Tá? Qual o problema? Você tem a extremidade do tubo danificada pela lâmina ou pelo rolete, a espessura de parede tende a ser irregular e a espessura, desculpa, acabei repetindo aqui. Ele acaba, quando você faz um rolete, ele acaba afinando um pouco a tubulação e ele acaba criando uma marcação aqui pelo rolete, tá? Também em ambos os casos, seja na serra, seja no cortador a frio, se faz necessário depois desse corte o uso de faceadeiras. Então, você tem aqui uma solda, desculpa. A faceadeira que eu citei, tá? Você pode fazer sim o corte usando uma serra, você pode sim fazer o corte usando um cortador a frio. Porém, o uso da faceadeira praticamente se faz indispensável, tá? Porque você elimina ali rebarba, você deixa ali essa tubulação de forma perpendicular ao eixo, a extremidade do tubo com transição suave, você não vai ter aquele ressalto com fuga do gás, que é o espaçamento entre as extremidades. Então, uma vez que você cortou, seja com serra, seja com cortador, você tem, depois de faceado, essas extremidades com uma transição aí sem nenhum gap, seria o ideal. Então, a gente tem aí uma ilustração de uma solda aceitável, onde você teve uma penetração completa, tá? Aqui temos uma inaceitável, porque não houve penetração. O uso daqueles aparatos que eu citei há pouco, tá, mitiga muito esse tipo aqui, porque às vezes você começou a fazer uma solda e você deixa de fazer o monitoramento do seu gás ali, de arraste, o gás de purga, isso acaba não tendo aqui uma boa performance, pode, por exemplo, não ter uma penetração na solda. Pode ter aí uma penetração parcial dessa solda. E aqui você tem um problema de, normalmente, excesso do gás de proteção, tá? Ou o gás de purga ele está muito fraco. Então, são situações que fazem com que essa solda ela seja aceitável ou não. Um problema de não utilizar uma faceadeira, vocês podem se deparar com uma situação dessa, tá? Um desalinhamento angular ou axial. Então, você não percebe naquele momento que você está fazendo a solda, porém,
você pode ter ali a questão de desalinhamento da peça a ser soldada. E como vocês fazem essa verificação de solda? São vários equipamentos, algumas empresas de grande porte têm laboratório para fazer até metalografia. Aqui um exame, uma verificação de certa forma rápida. Normalmente aqui você pode fazer ensaios destrutivos e não destrutivos, tá? Então, por exemplo, você pode usar um borescope, que são alguns equipamentos simples, tá? Para o dia a dia, onde você consegue fazer ali um ensaio, tá? Uma verificação, na verdade. Então, você tem um borescope mais simples, um pouco mais elaborado, paquímetros, formas aí de você mensurar se aquela solda está ou não está adequada. Você normalmente faz um procedimento de cupom, você faz a solda, ou manda para o laboratório, faz teste de tração, alongamento, de dobra, e esses equipamentos aqui, uma vez que você fez todo o seu processo, você consegue de forma rápida ali verificar mesmo se está tendo a performance interna desejada, tá? Então são algumas sugestões ali que a gente sugere que tenha, tá? Algo a ser considerado aqui, tá? Então você não vai utilizar um equipamento desse numa barra de tubo onde a solda está lá na metade do caminho, 6 metros, então não é possível fazer. Então você tem a limitação aí de comprimento, você tem a limitação do equipamento, né, que ele tem que ser próprio para isso. Limpeza, tá? É um sistema, como eu já citei, que demanda uma limpeza de uma bancada, um ambiente mais controlado, para que não haja ali a contaminação. Todo o plano de qualidade ali, ele envolve, então, os equipamentos a serem utilizados, eles têm que estar fazendo parte aí da política da qualidade, tá? Calibrações em dias, enfim. Em resumo, aqui temos toda a infraestrutura necessária aí para uma solda. Então, nós temos a fonte de solda, temos a cabeça de solda, temos o bloco dissipador de calor, temos os collets, temos aqui os equipamentos que te ajudam bastante na preparação, que seria o cortador a frio. Aqui temos um cortador para diâmetro, normalmente utilizamos aqui para diâmetros maiores, tá? De 3/4 a 4 polegadas, utilizamos esse de bancada. Temos aí a faceadeira, também ela vai de 1/8 a 4 polegadas. Temos essas faceadeiras de bancada, temos elas sem fio, eletrodo, e aqui são os equipamentos que te auxiliam, tá, no controle do gás de proteção e o gás de purga, tá? É um kit onde você utiliza ali para cada diâmetro, você tem ali esses espaços vazios, caso a pessoa queira completar esse kit, tá? Ele vem 1/4, 3/8 e meia, que é bastante utilizado no segmento de instrumentação analítica, e acima de 2 polegadas no segmento farmacêutico. Então, essa é uma infraestrutura, os equipamentos comuns aí do sistema. Falando em cabeças de solda, tá? Nós temos aí a cabeça da série 4, tá? Que ela compreende de 1/16 até 1/4, tá? Utilizado aí em conexões microfit, que são conexões onde a aplicação não pode ter espaço morto. Então, são utilizados para esse processo a cabeça série 4 e a cabeça série 8. Ambas são para conexões microfit, tá? Essa vai até 1/4, essa inicia em 1/4, vai até meia polegada, tá? Então, não tem espaço morto aqui. Temos a série 5, que é bastante utilizada, diria que a 5 e a 10 as que são mais utilizadas. Ela compreende aí os diâmetros de 1/8 a 5/8, a cabeça 10 de 1/4
até 1 polegada, a cabeça 20 de meia até 2 polegadas e a última de 1,5 até 4 polegadas. Todas essas cabeças, elas necessitam, tá, dos blocos de fixação. Então, a gente tem para cada cabeça, cada série de cabeça, à exceção da cabeça 4 e cabeça 8, que não tem bloco de fixação, ela tem um collet diferenciado. Todas as demais, 5, 10, 20, 5, 10 e 20, elas precisam desse bloco, que a gente chama ele de um bloco de fixação. Ele é feito de alumínio, tá? Ele serve para fixar a tubulação, a conexão e fazer ali a suportação dessa tubulação e a dissipação desse calor. Então, temos o bloco 5, 10, 20 em duas versões. Tá? E aqui é específico da 4 e 8, tá? Então a gente não faz uso desses blocos. Na verdade é uma cabeça, tá? Já com o diâmetro definido aqui. No caso da 8, o máximo de meia polegada, 1/4, 3/8 e meia. Para a cabeça 5, a Sojoloc disponibiliza aí alguns blocos especiais. São blocos utilizados para alguns sistemas de conexões VCR ou VCO. São algumas válvulas para o segmento de semicondutores, segmento de ultra high purity. Então, normalmente utiliza-se, não é permitido nesses sistemas, roscas. Então, as válvulas são com terminação para solda, então se faz necessário, para que não haja necessidade de desmontar uma válvula. Normalmente essas válvulas têm uma estanqueidade altíssima, 1 × 10⁻⁹, então não é aconselhável fazer o desmonte dessa válvula. Então a gente utiliza desses artifícios aqui de blocos para dissipar o calor nessa válvula, para não queimar o interno delas, tá? Então são alguns acessórios que a Sojoloc disponibiliza, tá? Para otimizar esse serviço em válvulas ou em conexões micro também. A Sojoloc disponibiliza, além desses equipamentos, tá? Toda a linha de conexões. Temos aqui a conexão VCR, Sojoloc. Normalmente essa conexão ela está sempre alinhada com solda orbital. Se vocês verificarem, vocês sempre vão ter na face, que é o VCR, que é uma conexão de alta estanqueidade, de alta pureza, são conexões eletropolidas. Ora ela está... Na verdade, quando você vê conexões OD aqui, na verdade ela é uma migração para um sistema de alta pureza, tá? Então, falando de VCR, normalmente ela vai estar sempre alinhada a conexões de solda, tá? Então, temos todas essas conexões também à disposição. Conexões, vale lembrar, de onde demanda aí gases de ultra pureza, gases venenosos, gases inflamáveis, tóxicos. Normalmente utilizam-se sistemas de alta estanqueidade, tá? Alinhado com sistema de solda. Temos também aí alinhado a solda, tá? As conexões VCR. Diferente da conexão, VCO. Diferente da conexão VCR, a vedação dessas conexões são feitas por um gasket. Então, a vedação é metal-metal, ao passo que aqui, na VCO, temos uma vedação através de anel O-ring. E temos todas as derivações para solda orbital também. Então, são opções que nós temos. Além dessas conexões VCR e VCO, a Sojoloc tem também uma linha vasta aí de conexões tubulares, tá, para solda. Esse normalmente utilizado em segmentos alimentício, farma. Então, temos ela convencional, temos conexões aí coaxiais, onde essas conexões coaxiais são para utilizações em aplicações bastante específicas, onde você tem dentro de uma tubulação uma outra tubulação,
tá? E normalmente essa tubulação externa é criada uma área de vácuo para caso ocorra alguma fuga de um gás potencialmente venenoso, isso é direcionado, né? Isso, o vácuo succiona isso e manda isso para um flare, para um lavador, enfim. Então, essas conexões tubulares normalmente são aplicadas em sanitário ou em aplicações essas que eu citei, coaxial. Pessoal, eu acho que eu consegui aí, de certa forma, cumprir aí o tempo, tá? Eu acredito que tenha ficado aí alguma dúvida para aqueles que não conhecem, mas a gente se coloca aí à disposição, aí o Silvio no chat dando um suporte. Tem aí o meu e-mail, caso vocês queiram fazer um contato direto, tem alguma dúvida mais específica. Para aqueles que não têm um conhecimento, queiram uma informação um pouco, não sei, para aqueles que conhecem, querem uma informação um pouco mais completa, estamos à disposição. Para aqueles que são leigos, que estão querendo saber um pouco mais, talvez algo mais básico, também estamos aí à disposição no meu e-mail, tá bom? E aí fica aberto aí a questionamento, caso vocês tenham. Cláudio, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela apresentação. O Silvio já respondeu as perguntas do Luiz Rodrigues, do Paulo Bockel, do Rogério Rodrigues, mas temos algumas outras questões aqui que ainda não foram respondidas. Primeiro, o Birajara do Nascimento, ele está dizendo que ele gostaria de receber esquema para montagem de gás de purga. Então, o Birajara, o Cláudio depois entra em contato contigo para pegar maiores detalhes e para, então, cumprir essas informações. O Paulo Bock, eu tenho uma outra pergunta aqui, que é qual a diferença de montar uma tubulação com solda ou com conexão? Seria custo? Vamos supor que, Paulo, obrigado pela pergunta. Vamos supor que você tem ali 2 quilômetros de tubulação, tá? Que você tem que, entre a sua casa de gás, toda a distribuição para os postos de consumo, falando de um laboratório, 2 quilômetros de tubulação. Se você pensar que cada tubo tem 6 metros, imagina a quantidade de conexões que você vai usar. Normalmente essas conexões também elas são feitas em cima do forro. Caso o montador não siga os procedimentos ali de montagem de uma conexão, você vai ter um potencial vazamento. Então, para você fazendo um sistema de solda, você acaba eliminando conexões, tá? E com certeza você não vai ter pontos de vazamento. Então você vai economizar em conexão e vai aumentar a estanqueidade do seu sistema. Obrigado, Cláudio. Silvio, você pode parar de responder aqui pelo chat, porque aí tanto você quanto o Cláudio respondem no áudio agora que acabou a apresentação. Tem aqui uma pergunta aqui do Heitor Vitor. Primeiro, ele parabeniza pela apresentação e a dúvida que ele tem é: o tubo quem gira ou é a ponta da solda que gira durante a soldagem? O sistema é o seguinte: você tem um sistema estático, tá? Na cabeça. Então você tem um sistema estático, então isso aqui está numa bancada, tá? O que gira é um rotor dentro da cabeça, tá? Então você tem a cabeça 4, 8, 5, 10, 20 e 40. Todas elas é o mesmo funcionamento. Você tem um sistema estático, você coloca aqui a peça a ser soldado e o sistema de órbita, ele sai da posição 0, faz 360 graus. Então, ele é estático. O que vira é o eletrodo. Obrigado, Cláudio. Tem mais uma pergunta, Liberty, é o Silvio, do Paulo. O Paulo está perguntando, que está questionando na época que ele trabalhava na Marinha, tinha algumas tubulações que eram unidas desceu aqui, através do processo que ele esquentava e inseria uma peça noutra. Paulo, eu já vi esse tipo de processo em tubulações de materiais plásticos na Sabesp, mas eu nunca vi para tubo em aço inoxidável ou dessa gama de produtos que a gente trabalhou. Lá era feito também um caldeamento nas extremidades e você tinha a união das peças através dessa pressão que exercia-se lá, uma pressão conhecida, tá? Que exercia e fazia esse fechamento.
Mas isso eu vi em tubulações grandes, mas em peças de reposições no de materiais polímeros. Não conheço em relação à parte em aços aí em geral. Não sei se o Cláudio também tem alguma outra visão, ou se já viu também esse tipo de processo. Esse tipo de solda, ele até hoje é comum em metais, mas você usa ali solda prata. Então, você tem ali. É bem comum. O sistema que eu conheço, onde você faz o caldeamento, você utiliza ali solda prata para fazer a fusão. Tá? O grande problema que tem nesses sistemas aí se você tem muita solda para fazer, você tem ali o fator cansaço do operador. Então, fadiga, tem solda que vai sair boa, tem solda que não vai sair boa, ao passo que você tem um sistema automatizado, você tem uma repetibilidade, tá? Então, fantástica. Então, eu conheço esse sistema, é um sistema bem mais barato, tá? Mas precisa levar em consideração outras questões, a pressão, a temperatura. Normalmente, o que eu conheço aí são sistemas que um pouco mais simples. Enfim, se tiver mais alguma dúvida, Paulo, você me manda um e-mail que a gente tenta ajudar. O Paulo está aqui ainda, obrigado Cláudio e Silvio, o Paulo ainda está perguntando sobre a apresentação. Paulo, essa e todos os outros webinars da Swedlock serão disponibilizados em aproximadamente 2 ou 3 semanas no nosso site e nós divulgaremos essas informações, tá? Tem aqui o Marcelo que está perguntando para vocês prestam serviços de solda orbital? Referente a treinamento tem aqui no Brasil? Pois já vi fora do Brasil. Após a solda, posso efetuar dobras com o dobrador de tubos? Quem é que está falando? Marcelo. Enfim. Teve o Marcelo, Cláudio. Marcelo, sim, nós temos equipamentos para locação, tá? A única ressalva que a gente faz, tá, seria que alguém da sua equipe receba um treinamento, ou se ele já tem um treinamento, a gente tem clientes que não tem esse equipamento no Brasil, mas tem fora, tá em unidades fora do Brasil. Nós já fizemos tanto a locação como venda desse equipamento. Então, sim, nós prestamos aqui treinamentos e fazemos a locação desse equipamento, tá? Se você pode fazer dobra, perfeitamente, tá? Um dos testes que é exigido aí, quando você elabora uma WPS, seria o teste de tração, teste de dobra. Sim, você pode fazer a dobra em cima da solda, não há problema nenhum, tá bom? Uma outra coisa só que você tem que ficar em atenção é devido ao equipamento que você está utilizando o dobrador, dependendo do tamanho do ressalto que você tem de excesso de material externo, pode gerar alguma incompatibilidade de encaixe do tubo dentro do seu dobrador. Então, algumas coisas que você tem que na rodando, é umas coisas que você tem que dar uma avaliada. Mas não vejo problema, tanto que eu até respondi pro Luiz também, que assim, um dos testes de aceitação é o dobramento, então se até um teste que é ser feito, provavelmente se você teria problema romper após essa dobra realizada, né? Não na solda em si, algum material que possa ficar mais enfraquecido após a solda, mas não vejo problema também não. Obrigado, Silvio e Cláudio. Antes de passarmos para outras dúvidas... Desculpa, pode falar. Não, só antes da gente passar para as outras dúvidas, eu só queria comentar que nós temos aqui a Fabiana, ela postou no chat também a pesquisa de opinião. O Cláudio mais uma vez colocou aqui o QR Code para que vocês possam responder por gentileza. Você queria complementar mais alguma coisa desse tema, Cláudio? Porque tem outras perguntas aqui. Assim, na verdade é uma pergunta, acho que até talvez eu não tenha me expressado de forma direta. Tem o Heitor questionando aqui sobre utilizar o hidrogênio como gás inerte. Só uma correção. Então a pergunta é: outra dúvida é usar o hidrogênio como gás inerte. Não é perigoso por ele ser inflamável? Vamos lá, talvez eu me expressei de forma errada. As pessoas utilizam, principalmente para algumas ligas, uma composição de argônio, ou seja, 95% argônio, balanço hidrogênio. Hidrogênio não é um gás inerte, é um gás inflamável. Então você tem razão ali, tá? Ele não é 100% de hidrogênio. Ele é balanço somente para que haja em 2507
2205 uma maior penetração, tá bom? Mas não há perigo, não há perigo, que o hidrogênio é um gás muito, apesar de ele ser inflamável, ele é o gás mais rarefeito que temos na atmosfera. Então ele, se você trabalhar num ambiente aberto, tá, somente protegendo ali a solda, não há problema algum. O Cláudio e Silvio, tem uma questão aqui do Luiz. Quais as condições que obrigam a utilização de solda orbital? Eu acho que, na verdade, não obriga, né? Ele está perguntando quais são as condições mais apropriadas, qual é a mais recomendável. Existe alguns segmentos, algumas aplicações, alguns gases que, de fato, é mandatório o uso de solda, seja orbital, seja, enfim, tem que ser soldado, tá? A gente está falando de gases altamente venenosos, tá? Estamos falando de gases altamente inflamáveis, temos aí gases pirofóricos, gases estes que, em contato com ar, ele propaga chama. Então, não é permitido para um gás pirofórico, por exemplo, sistemas roscados, tá? A norma fala que tudo tem que ser soldado, tá? E ainda tem que estar dentro de um gabinete para que, caso no manuseio, alguma falha de uma válvula, esse gás ele venha a vazar, vamos dizer assim, ele já é jogado para um lavador, para um flare, alguma coisa assim. Tá? Então, algumas aplicações que sim são mandatórias. Uma outra boa prática de mercado é o mercado farmacêutico, o mercado sanitário de forma geral, é muito exigente com relação à solda. Quando você faz solda nesses pontos de união, de conexões, de tubulação, uma solda bem feita, você evita que propague ali fungos que você pode perder uma produção caso aquele sistema não tenha sido bem cipado, né? Você faz clean in place, você passa vapor. Então, esses segmentos aí são bastante exigentes com relação ao uso de solda orbital. Sem falar o mercado de semicondutores, que aí já é mandatório. Então, você tem ali uma pureza extremamente alta que muitas vezes nem o gás no Brasil você tem. Então, nós temos produtos para todo esse segmento, mas no Brasil ainda, infelizmente, está um pouco atrás nesse segmento de semicondutores. Linha sanitária, então, farmacêutica, seria correto afirmar que é mandatório, né? Sim, sim. Perfeito, Cláudio. Tem mais uma questão do Paulo, ele novamente retorna à questão das tubulações que foram unidas por luvas que tinham uma solda interna e o montador apenas esquentava as luvas com maçarico e essa solda derretia e unia com estanqueidade os segmentos de tubulação. Ele está perguntando se a sua Edlock tem esse tipo de material. Não tem. O sistema que nós temos de solda seria esse sistema de solda orbital e temos temos na nossa linha para solda schedule, tá? Essa máquina também ela faz solda em schedule, tá? Então, ou seria solda orbital, tá? Da forma que nós apresentamos aqui, ou temos peças, válvulas e conexões para tubo de encaixe, então solda de encaixe. Essa aplicação aí que o Paulo cita, ela é muito, eu entendo ali que é muito comum ali aquelas conexões ELUMA, onde você introduz, né, a tubulação e faz ali um caldeamento. Você tem eu não sei o que eles utilizam ali, mas não, a Surgilock não tem essa linha. Muito bom, muito obrigado ao Cláudio, muito obrigado ao Silvio pelo suporte. Não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat por hora. Vamos encerrando aqui a nossa apresentação, o nosso webinar. Esperamos que esse conteúdo tenha agregado bastante valor aos senhores. Caso mantenham alguma dúvida, por favor, entrem em contato com o Cláudio, com o Silvio. Ele vai colocar mais uma vez os contatos aqui na tela. Não deixem de preencher, por gentileza, a nossa pesquisa de opinião. E o nosso próximo encontro será na quinta-feira que vem, às 10 horas, mais uma vez, com o tema Válvulas de Esfera e suas aplicações. Então, gostaria mais uma vez de agradecer aos apresentadores, gostaria mais uma vez de agradecer a toda a equipe da Swedlock que está presente, dando suporte aqui, a todos os nossos clientes e parceiros que participaram
engrandecendo a apresentação com perguntas muito pertinentes. Muito obrigado, muito bom dia, bons negócios a todos.